Por falar em informação na medida que a gente precisa, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo da semana anterior sobre mudança nos planos de saúde para o ano que vem, 2018. Doutor Elton Fernandes, mais uma vez com a gente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Estou sabendo que tem polêmica, as pessoas mandaram muita pergunta. Tem. E você sabe que a gente resolveu até retomar esse assunto justamente por isso. Tantas dúvidas chegaram e tanta gente ainda continua mandando. Pode mandar suas perguntas mesmo assim, viu? Suas dúvidas, porque é um momento crucial. Sim, sem porque as dúvida pessoas falam assim, puxa, o que é verdade e o que não é? Quer dizer, cada plano de saúde pode fazer o que quer. Sim, é preciso de informação para que as pessoas não sejam enganadas mais pelos planos de saúde. Isso é essencial. Acho que a gente pode hoje avançar um pouquinho e explicar essas questões. Vamos ver então caso a caso? Vamos ver a primeira de quem é? Maria Aparecida, vi que há novos procedimentos para mulheres, como cirurgia por laparoscopia para desobstrução de tubo uterina. Mas se nem assim eu conseguir engravidar, posso exigir do plano de saúde o tratamento de fertilização in vitro? Olha que excelente pergunta da Maria Aparecida, porque isso não está no rol da ANS, Kátia, isso está na lei dos planos de saúde. A lei diz o seguinte, que os planos de saúde estão obrigados a custear tudo aquilo que é planejamento familiar. E tem uma lei que define o que é planejamento familiar. E essa lei trata que planejamento familiar é a possibilidade de eu engravidar ou então de eu evitar uma gravidez. Mas os planos de saúde têm dito sempre o seguinte, com o aval da ANS. Eu só cubro aquilo que evita a gravidez. Então ela que é dura, a desobstrução tubária, muitas vezes até uma cirurgia, mas elas não cobrem, então, o plano de saúde diz assim, eu não cubro fertilização in vitro, mas é ilegal, as pessoas têm recorrido à justiça por conta disso. Tem ganho. E tem ganho. Que bom. A gente tem uma estatística que diz assim que a cada 4 casos, 3 ganham aqui em São Paulo. Mas é bastante. É bastante coisa, é bastante coisa. Então Maria Aparecida vai atrás mesmo. Vai atrás, né? Tem que tanto lutar. para fazer a desobstrução de tubo uterina ou a fertilização in vitro, né? Porque as mulheres, de fato, as mulheres tiveram contemplado alguns procedimentos no novo rol, Kátia. Mas, por exemplo, muita coisa está de fora ainda. Fertilização e até, por exemplo, um caso que chega muito para a gente, a redução de mama das mulheres. Tem muita mulher que sofre muito com a redução mamária. Verdade, aquelas mamas gigantes, muito grande, dá problema nas costas, os planos alegam que isso é estético, isso não é estético. A pessoa pode entrar com ação judicial se o plano não cobrir, reclamar que provavelmente vai ganhar. Mas é isso que eu não entendo com plano de saúde, assim como eu não entendo com o SUS. Não é melhor você prevenir que a pessoa tenha problemas mais sérios, que vai te custar muito mais? Claro, mas eles sempre contam que a pessoa vai fazer isso particular, talvez vá para o SUS, vai dar um jeito, mas não vai onerá-los, o que é ilegal, claro. É ilegal, e se é ilegal, a gente tem que ir atrás do que é nosso de direito. Isso mesmo, né? Tem que lutar. E, gente, não tem que ter preguiça de abrir processo. É verdade. Até porque, Kátia, para aquela pessoa que está nos ouvindo e eventualmente o plano é empresarial, é do local onde trabalha, essa pessoa não tem muitas vezes um rendimento muito alto, vamos lembrar, ela pode ir na Defensoria Pública e ela pode procurar até a OAB, pedindo para que a OAB indique um advogado. Agora, bom você ter falado nisso. Tem gente que não entra com um processo contra o plano de saúde porque fica com medo que isso possa prejudicar o marido ou a esposa na empresa. Absolutamente. Não tem nada a ver, né? São coisas distintas e nem o plano de saúde pode fazer qualquer perseguição. Aliás, o que é mais comum é o contrário, é passar a respeitar melhor o seu direito, por exemplo. Verdade. Vamos ver mais um? Arnaldo, meu filho tem 4 anos e ainda não sabemos o que exatamente ele tem, se é autismo ou alguma outra síndrome. Este novo rol ajuda em algo para que eles possam descobrir via exame genético o seu verdadeiro diagnóstico? Vamos lá, Arnaldo, tem vários exames genéticos contemplados. A gente precisaria saber qual é o exame especificamente que o médico prescreveu, ok? Mas a lei dos planos de saúde independe do rol, porque a lei manda que os exames sejam custeados, inclusive exame genético. Então, o que o médico tem que fazer para o Arnaldo, né? Faz um bom relatório clínico sobre o filho dele. E aí, eventualmente, vai pedir no plano de saúde. O plano não cobriu, entra com ação judicial. O fato de ter um autismo e de saber qual é a síndrome, né? É autismo, não é autismo? Porque parece que ele tem alguma dúvida aqui, né? Porque ainda. É difícil o diagnóstico. É difícil o diagnóstico, né? Fechar isso. Então, assim, na questão do autismo, por exemplo, a gente pode até citar as novas terapias
terapias, por exemplo, psicológicas, terapias para criança. Eu tenho um grande amigo que tem uma criança com autismo e avançou muito. Os planos de saúde são obrigados a custear não apenas exames genéticos para descobrir qual é a síndrome, mas também as terapias, né? O tratamento. Porque é considerado tratamento, exatamente. Né? Inclusive a terapia psicológica, alguns planos limitam a uma quantidade de sessões. Isso é ilegal. A justiça tem dito o seguinte, não pode limitar em quantidade de sessões. Ah, é 40 por ano. Absolutamente legal. Se o médico acha necessário que sejam feitas 100 por ano... Exatamente. E ninguém é senhor de sua saúde. Sim. Ninguém faz porque quer fazer. Se a criança precisa disso, ela tem que ter garantido esse direito. Então, Arnaldo, vai atrás dos seus direitos. Pode lutar. Vai se informar direitinho. Vamos ver mais um? Juliana, esse exame novo que permite à mulher com câncer de mama um diagnóstico melhor para saber se ela precisará ou não fazer quimioterapia, está no novo rol dos da ANS? Esse exame é bem interessante porque muitos oncologistas têm prescrito, a gente tem visto, e esse exame tem dito o seguinte, com algum grau de certeza ele consegue te dizer se a mulher está indicada a fazer quimioterapia ou não. Ou não. E veja que interessante é o plano de saúde. É um exame, não, é um exame que chama Oncotype, é o nome dele. Tá? Então é um exame genético, é retirado algumas células da mulher, enviado para uma análise e ela consegue te dizer qual é a probabilidade do seu câncer precisar ou não de uma quimioterapia. Até qual quimioterapia, né? Até qual quimioterapia. É um tratamento mais customizado. Então veja, Kátia, que injusto. Porque o plano de saúde pode inclusive economizar com isso. E por que eles não fazem, né? E não cobrem. E falam que não cobrem porque não está no rol da ANS. Mas não cobre mesmo? Esse direito está na lei, embora não esteja previsto no rol, essa pessoa pode fazer a reclamação dela e, se o caso, entrar com ação judicial. Porque não está no rol, mas a lei é superior ao rol e tem que fazer a cobertura então. Tem a prescrição médica, tem a indicação clínica, não tem nenhum problema. O importante é ter um bom relatório médico a respeito. Então, Juliana, primeiro vá ao seu médico, faça um bom relatório, então. Exatamente. E tem que ser aquele relatório chato, exatamente. Né? Com detalhado, todos os detalhes, não é? Né? O médico tem que escrever o porquê que esse exame é preciso para paciente, quais são as suspeitas dele, claro, eventualmente, até o benefício. Porque se a paciente não vai ter que sofrer, passar por uma quimioterapia, que é pesado, o plano não vai ter que custear, é vantajoso para todo mundo. Puxa, nem fale. Então, Juliana, vá atrás do advogado, tá? Vamos ver mais uma? Geraldo, tive câncer de próstata e meu médico indicou a cirurgia por um método robótico que nem tem na minha rede de atendimento, pois só é feito em hospitais grandes. O plano está obrigado a pagar mesmo assim? Tá, obrigado, Kátia. Veja, a situação do Geraldo é uma exceção à nossa regra, ok? Via de regra, eu uso sempre a rede credenciada do meu plano. Eu não posso pagar um valor para ter um plano de saúde simples e querer acesso a um hospital luxuoso, o que seja. Mas, se aquela minha rede de atendimento não me dá o suporte que eu preciso, e é o caso do Geraldo, ele tem então que buscar esse atendimento fora da rede credenciada. Mas o plano de saúde pode alegar, você não faz cirurgia por método robótico, mas a gente te oferece no teu plano uma outra cirurgia, que é o que você pode fazer? Isso quem define é sempre o médico do paciente. E não o plano de saúde. Não o plano de saúde. O plano de saúde ele não pode entrar nessa relação. Até porque a ótica do plano de saúde é sempre aquilo que é mais barato. A do médico, na maioria das vezes, claro, ele é sempre aquilo que é melhor para o paciente. Então, o paciente não tem que fazer um procedimento mais invasivo, mais duro a ele, mais difícil recuperação, se há questões mais modernas. Agora, gente, a maior parte dos planos de saúde, quando a gente precisa, é um pega lá da cá. Sim. Então, eles tentam te deixar coagido a fazer alguma coisa, ou então eles te pressionam, falam que você não tem direito, pegam de uma forma pesada no momento frágil assim como de saúde. A pessoa está muito fragilizada, ela tem medo muitas vezes de tomar uma atitude, mas ela não tem que ter medo, porque vamos pensar, se o plano fizer qualquer coisa contra essa pessoa, ela vai ter mais um motivo para entrar com a ação e buscar amparo. A justiça tem amparado muito bem esses consumidores, não tem que ter medo. Então não tem que ficar se sentindo, tudo bem, é assim mesmo, meu plano é mais levezinho, é mais basiquinho, então não tenho direito. Entra com um advogado. Exatamente, porque a cobertura dos planos de saúde, Kátia, é a mesma. O que muda, via de regra, é a rede credenciada mesmo. Alguns hospitais, né? Alguns hospitais, um tem direito ao hospital X, o outro a um hospital menor. Mas no caso do Geraldo, por exemplo, como ele precisa de um tratamento que não está na rede dele, ele tem direito de acessar esse hospital maior. Tá? É o caso, por exemplo, de diálises contínuas, quem precisa, alguns tratamentos muito específicos não estão nesses hospitais. Tem que pagar no maior, então. Então, Geraldo, fale com o advogado, viu? Lute por isso. A própria ANS, no caso do Geraldo, pode ajudá-lo. Que tá? bom. Ele pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde e a própria agência pode muitas vezes punir. Faça isso, Geraldo, quanto antes. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá.
Eugênia, se o procedimento que meu médico recomenda não estiver no rol, o que fazer? Quanto tempo isso demora para ser atualizado? Vamos lá, excelente pergunta. O rol é atualizado a cada 2 anos, tá? Tá. E veja, Kátia, justamente por ser atualizado a cada 2 anos, às vezes ele não contempla essas inovações que vão surgindo, os estudos que vão saindo. Às vezes a indústria farmacêutica mesmo já tem um medicamento e ela fala, agora esse medicamento serve para uma nova terapia, uma nova doença. E os planos não querem cobrir. Então, assim, não está no rol, o que eu vou ter que fazer então? Provavelmente eu vou ter que reclamar isso no PROCON, eu posso entrar com uma ação no Juizado Especial Civil, eu posso procurar um advogado, que é o recomendado. Não tenho dinheiro para pagar advogado? Defensoria Pública e a OAB. Mas o fato de não estar no rol da ANS não significa que a pessoa não vai ter esse direito. Tá. São coisas diferentes. Não está no rol, mas às vezes a lei garante aquele direito. Então pouco importa o rol da ANS. Então a Eugênia tem que se informar em relação a isso, Exatamente, né? porque o rol é só o mínimo que um plano de saúde deve custear. A gente confunde muito às vezes, isso é tudo que um plano tem que pagar? Não. É o mínimo. Ou a gente acredita em tudo que eles entregam pra gente, Exatamente. Né? Só aquilo. Exatamente. Né? E as pessoas têm que entender, Kátia, inclusive o seguinte, às vezes, mas isso está no meu contrato. Um contrato tem que respeitar a lei. Acima de tudo, né? Acima de tudo, exatamente. Se o contrato não respeita a lei, não vale o contrato. Porque a gente até brinca sempre dizendo assim, por que a gente diz que algo é inconstitucional? Porque, claro, a gente percebe que a Constituição está no topo de tudo isso. Então, vai ter uma hierarquia entre essas normas. E aí, o contrato está lá no piso. É a última coisa. Tá. Vamos ver a última pergunta? Do Mauro. Tenho disfunção erétil e meu médico me indicou a colocação de uma prótese peniana. O plano de saúde cobre um modelo mais simples, uma prótese rígida, que é muito incômoda para conviver socialmente. Tenho o direito de optar por outros modelos que não me constranjam? Totalmente. Essa é uma questão que tem chego muito, as pessoas têm debatido muito isso. Isso é incômodo de fato para os homens, porque basicamente, Kátia, a gente tem 3 modelos dessa prótese. É uma rígida, semi-rígida e a inflável, que a pessoa coloca quando quiser, ela usa da forma, quando no ato sexual. A gente até mostrou aqui já. Olha, a inflável fantástico. você aperta e se o homem não quiser falar para a mulher, nem ela consegue perceber e o pênis vai ficando ereto. Exatamente. E essa rígida, o pênis fica ereto Exatamente. o tempo inteiro. E às vezes é um incômodo né? social, a pessoa está em família, está na praia e fica incomodada. Então, assim, é do paciente o direito de optar por qual prótese. Sendo clinicamente possível, as 2, 3 próteses possíveis, é o paciente quem decide. Não, a gente não pode nem dizer que é o médico quem decide. Que nesse caso tem que ser o paciente. É o paciente mesmo quem decide o que é melhor para ele. E o Mauro, então, tem esse direito pelo plano de saúde. Pelo plano de saúde, tá? Não precisa recorrer ao SUS, se desesperar, tem direito de reclamar no plano de saúde, até processar se o caso, porque o plano tem que custear. Agora, nesses casos todos e outros tantos, a gente fala tem que reclamar no plano de saúde. Manda um e-mail, como que eu faço isso? É interessante sempre formalizar. Ligou no plano de saúde, pega número de protocolo, o nome da atendente. Exatamente, marca o dia e hora que ligou para não esquecer amanhã. E eles falam que estão gravando mesmo, né? Pode gravar, inclusive o consumidor pode fazer a gravação disso Mas também. eu tenho que avisar que eu estou gravando? Absolutamente. Porque eu aviso, falo, olha, eu estou gravando. Seu direito também, não tem nenhum problema. Porque o que a justiça entende hoje é assim, eu posso gravar as minhas conversas, eu não posso gravar a conversa de terceiros. Tá, mas se são as minhas, eu posso. Se são as minhas, eu posso. Então tá? ótimo. Enquanto consumidor, tenho esse direito, pode ficar tranquilo. E aí, marca direitinho, então as informações no marca protocolo. Quem negou, que horas, tal. Pode até solicitar para o plano de saúde a negativa por escrito. E hoje eles são obrigados a entregar isso por escrito. Aí eu levo essa documentação toda para o meu advogado, entrar com o advogado e né? entra com ação. Ações judiciais contra planos de saúde, via de regra, são rápidas, porque é feita com pedido de liminar, que a gente chama. É uma espécie de decisão provisória que pode garantir o direito da pessoa, não raramente em 48 horas, por exemplo. Rápido assim? É muito rápido. Os Quando juízes você falou em São rápido, Paulo... eu pensei uns 3, 4 meses. Não, é assim, às vezes em 2 dias, 3 dias, bom. não raramente, às vezes, se for muito urgente, risco de morte, por exemplo, ou um dano irreparável, até no mesmo dia. É possível. Agora, a gente tem que pensar no seguinte. Muitas vezes até sai, e aí eu falo pelo SUS ou pelo plano de saúde, que o juiz assina que de fato você tem direito àquilo, como aconteceu recentemente, o caso daquele senhor que estava no hospital, pediram a transferência e disse que não tinha ninguém do hospital para fazer a transferência e esse senhor veio a falecer, veio a óbito. A família também não é porque está com o documento na mão que vai esperar chegar segunda-feira, né? Claro. Vai na delegacia, Sim, não é? Pode ir na delegacia e inclusive os fóruns hoje têm plantões para receber esse tipo de caso urgente, tá? Porque não dá para esperar, gente, Não. É questão de vida ou morte. Tem casos que isso acontecer na sexta-feira à noite, como é que você espera até segunda de manhã
no Fórum Abril. E quando for o Réveillon, então? Exatamente, resolve-se no final de semana. Gente, não é tipo viagem que você pode escolher quando você quer. Quando a gente está doente, a gente podia muito bem escolher não ficar doente. Então não é uma escolha. Então a gente tem que fazer tudo rápido e, de fato, se tornar eficiente como a lei manda, E as pessoas, de fato, têm essa noção, às vezes, isso vai demorar muito, um processo é muito longo. Então, não é. Na maioria das vezes, não é. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Elton Fernandes. Qualquer dúvida que você tenha, dá uma entradinha lá, que lá tem muita informação também. E não tenha vergonha, não deixe de ir atrás dos seus direitos. A gente paga e paga muito, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS. E o que é nosso direito é nosso de direito, gente. Tem que correr atrás. Você não tem que exigir algo que não seja seu de direito, porque senão também você pode ser processado por isso. Mas aquilo que é seu de direito, você tem que ir atrás, não pode ter nem vergonha nem preguiça. O site é o www.eltonfernandes, o Fernandes é com s.com.br. Se você quiser sugerir algum tema pra gente, fica mais que à vontade. Mande na nossa produção, Dr. Elton retorne, a gente esclarece você. Prazer. Sempre meu, viu? Obrigada, Muito obrigado, muito bom.